Bom, agora aqui o intuito é dar uma noção, né, para vocês de como a gente analisa os resultados, né, essa tabela de resultados aqui. Então, esse aqui é a tabela do meu estudo, continuando o exemplo dele, né? Então, o normal para um clínico, né, um ensaio clínico, quando é feito para um clínico tomar uma decisão, normalmente o ideal seria ter esse formato de tabela, né, ó, que eu tenho a média de um grupo, manipulação específica, a média do outro grupo, ó, pré e pós-tratamento, né, ó, em cima pré e aqui depois do tratamento. Então, a média do grupo de manipulação inespecífica, a diferença entre os grupos e o P, o valor P aqui, tá? Então, vamos interpretar isso aqui, ó, né? Então, em média, esses pacientes melhoraram quase 2 pontos, né? Entre os, aqui, por grupo. Então, se você pegar aqui, você vai ver mais ou menos a melhora desses pacientes. Aqui, ó, nós temos a diferença entre esses grupos, ok? A diferença entre os grupos. Então, se eu subtrair esse número por esse aqui, você vai ver que vai dar 0,50 aqui. Então, como a gente interpreta isso aqui, pessoal? Não houve diferença entre os grupos, por isso aqui ó, o P tá maior que 0,05. Então, a ideia do P aqui, ele fala para a gente, é uma probabilidade. Então, ele fala para a gente só que, que não teve diferença entre os grupos. Tá? É isso que ele fala. O quanto foi isso aí, ele não é capaz de dizer para a gente. Então, nesse exemplo aqui, a diferença entre os grupos foi de 0,50. Na pior das hipóteses, eles iriam melhorar, no caso aqui, a menos 0,10. E na melhor das hipóteses, eles iriam melhorar 1,10, em 95% dos casos, tá? É isso, para isso que nós temos um intervalo de confiança aqui, ó, tá? Então, se eu fizer 95 vezes ou 100 vezes, né? Replicar esse estudo aqui 100 vezes, 95 vezes, os resultados iriam ficar nessa faixa aqui, ó, de 0,10 até 1,10, ok? Lembrando que isso aqui é a diferença entre os grupos, ó. Uma coisa interessante que a gente tem que ver é sobre isso aqui, ó. Tá vendo que eu tenho o sinal negativo aqui e aqui o número é positivo, né? Se eu tivesse negativo aqui e negativo aqui, o P seria menor que 0,05. Quando eu tenho negativo e positivo, o P, ó, é maior que 0,05. Pode ver os outros aqui, ó. Negativo, positivo, o P é maior. Negativo, positivo, o P é maior que 0,05. Se tivesse negativo e negativo, o P seria menor que 0,05. Outra coisa outra coisa interessante que a gente poderia observar aqui. Se eu tenho a passagem pelo zero aqui no intervalo de confiança, quer dizer que o P é maior que 0,05. Então, ó, nós saímos de um resultado negativo para um positivo, ou seja, em um momento aqui eu passei pelo zero, né, para continuar indo para o positivo aqui, ó, para 1,10. Então, se tem zero no meio desse intervalo de confiança, o P é maior que 0,05, ok? Então, a gente pegou aqui só esse desfecho principal, né, que é a intensidade de dor. Vocês podem aplicar isso aqui, ó, para todos os outros, no caso de limiar de dor pressório, né, e no caso aqui também do limiar de dor, mas no tibial anterior. Vocês podem aplicar essa regrinha que eu acabei de explicar aqui, tá bom? Então, isso são as coisas básicas que a gente poderia analisar na tabela de resultados de um ensaio clínico aleatório.